Como eu falei em mensagens anteriores sobre a igreja e como a verdadeira igreja vive nesses dias, e eu busquei durante todos esses anos de fé, eu li muitas definições que falavam sobre a igreja, o que é a igreja? A igreja é um povo, a igreja... Mas interessante que dentro de tudo que está acontecendo, o Senhor me deu uma definição bem minha mesmo, que diz assim: a igreja é um organismo que Deus implantou no mundo para curar o mundo. A igreja é um organismo que Deus implantou no mundo para curar o mundo. Então nós sabemos que hoje em dia a ciência médica fala muito sobre o implante, o braço, olho, coração, enfim, pode implantar vários membros no ser humano. Logicamente, sempre procuram implantar um membro saudável para que aquele corpo possa ter vida. E o mundo precisava ter vida. O mundo estava doente e precisava ter vida. E o que Deus faz? Envia Cristo Jesus ao mundo para curar este mundo. E aí Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. E eu, pesquisando a palavra, buscando me aprofundar mais nesta palavra, o Espírito Santo me levou a ler Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, e o versículo de número 15. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: fique sabendo como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja é a casa do Deus vivo e é a coluna e o baluarte da verdade. Quantas vezes nós debatemos sobre verdade? Quantas pessoas fazem perguntas? O que é a verdade? Pilatos fez esta pergunta para o Senhor Jesus. E até hoje ela paira no coração de muitos. O que é a verdade? É interessante que Jesus não respondeu a Pilatos, a pergunta de Pilatos. Primeiro, porque o texto nos mostra claramente que Pilatos não esperou a resposta. Talvez ele fez uma pergunta na qual ele não queria saber a resposta. Mas, mais tarde, o Espírito Santo se encarrega de nos dar essa resposta, ou de fazer com que ela fosse esclarecida no meio dos homens. Muito antes dele, Pilatos, fazer a pergunta ao Senhor Jesus, Jesus já havia dito para dezenas de pessoas: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, diante de tudo isso, nós sabemos que a verdade é Cristo. Mas depois, mais tarde, Paulo descobre algo mais, que esta verdade também é a igreja. Aí nós vamos pensar, mas o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo na terra. A igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros deste corpo. E aqui a palavra disse:
vocês têm que saber como portar, como andar dentro desta igreja. Com certeza, Paulo não estava falando aqui de templos, de salões de culto, de reuniões. Ele estava falando do corpo de Cristo. Como que nós temos que nos portar no corpo de Cristo? Como membros do corpo de Cristo, como eu tenho que portar no mundo? E a ele, o mesmo Paulo disse que a igreja não pode dar escândalo nem a judeu, nem a grego e nem a igreja de Deus. Então, note bem como esta igreja, ela não pode ser fechada, ela não pode ser abandonada. Nós estamos estudando uma possibilidade de criarmos um tipo de um debate para falarmos sobre estas pessoas que não querem mais congregar, não querem mais ter comunhão com os santos e até pregam que a igreja não é necessária. Mas como? Se Cristo disse, e eu edificarei a minha igreja, um Deus onisciente, onipresente, onipotente, iria edificar algo que não tem nenhum valor, que não precisa ser zelado, que não precisa ser buscado, que não precisa ser vivido? Jesus Cristo disse, e eu edificarei a minha igreja. Então a igreja é necessária na terra, ela é necessária. As denominações, muitas vezes, não são necessárias, mas a igreja é necessária. A igreja, ela está aqui na terra com um objetivo, de pregar o Evangelho. O Evangelho que é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Logicamente, dentro das denominações, existem muitos erros. Por quê? Porque aonde está o homem, está o erro. Lá no Jardim do Éden, tinha apenas duas pessoas. Duas pessoas. E lá apareceu o erro. Lá apareceu a desobediência. Imagine, por exemplo, em lugares que congregam milhares de pessoas. Quantos erros vai haver ali? Mas uma coisa é verdade, você não precisa ser um dos errados. O Senhor Jesus Cristo disse assim, é necessário que exista escândalo, mas você não precisa esse escândalo ser através de você. Você tem que dar testemunho da verdade dentro da igreja, que é a coluna e o baluarte da verdade. A coluna é a coluna que firma e o baluarte, que é o fundamento da verdade. Então, há necessidade muito grande de uma igreja, até mesmo para nos dirigir moralmente, eticamente e saber nos ensinar o convívio social. Porque normalmente há pessoas que não sabem viver num convívio social. São elas que precisam da igreja e normalmente são elas que abandonam a igreja. Então, Paulo disse que nós devemos saber nos portar, como andarmos dentro da igreja de Deus. Devemos saber dar um testemunho para não escandalizarmos dentro da igreja ou fora dela. Porque aonde eu estiver, ali está a luz do mundo e o sal da terra. Esta é a ordem que Jesus Cristo deu a
todos os membros da igreja. Em nome de Jesus, toma posse desta verdade, porque ela é para a tua vida. Amém.